Pai do Senhor, irmãos, irmãs, Deus abençoe a todos. Vamos finalizar agora os exercícios do nosso livro de Teologia Pastoral, da unidade 4. Espero que vocês tenham tido tempo de dar uma olhada nos slides, e dar uma lida no livro. Quem ainda não conseguiu, vale super a pena. Para quem esteve conosco na primeira aula presencial, eu disse que é um dos melhores livros do nosso curso todo, dos 24 livros. Esse é uma leitura muito gostosa, muito agradável e muito edificante, Então, quem puder ler, faça não apenas uma única leitura, mas releia sempre que puder, Esse é um conteúdo muito bom, muito objetivo, muito claro, muito didático. Então, vale super a pena a leitura. E finalizando nosso exercício lá na unidade 4, primeiro capítulo, ele pede para a gente preencher o fundamento bíblico da ética, baseado tanto na ética dos profetas quanto na ética dos reis. E aqui basicamente ele só vai citar alguns nomes, os nomes de alguns profetas e os nomes de alguns reis, Então é muito fácil de responder, Um é para profeta e dois é para rei, Então, por exemplo, Miqueias foi o quê? Profeta, número 1. Josias foi um rei, número 2. Obadias, profeta, número 1. Asa, rei, número 2. Ezequias, rei, número 2. Contemporâneo de Isaías, Oséias, profeta. Josafá, rei. Malaquias, profeta. Elias, profeta. E Salomão, rei, Simples assim. Capítulo número 2, sobre a ética social e a política, Aqui ele trabalha um pouco do conteúdo teórico, do que é a distinção entre povo, território, soberania nacional, governo, nação e união, Então, é para preencher a segunda coluna de acordo com a primeira, e a primeira coluna é estes nomes, E na coluna seguinte ele vai trazer as definições, Então, por exemplo, a primeira coluna da direita, que é para a gente preencher, o primeiro item diz assim: em sentido formal é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Em sentido material é o complexo de funções estatais básicas. Em sentido operacional é a condução política dos negócios públicos. Isso é a forma como as nações governam seus povos, Então isso é o governo, Número 4. É a base geográfica do Estado, Geografia é território, mapa, Então, é o número 2. Seguinte, é a entidade federativa que cuida, dos assuntos de interesse de todo o Estado brasileiro. É a União, Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Estados, municípios e a União, a federação, É o número 6, A entidade federativa é conhecida como União. Pode ser externa, indicando a sua independência de outras nações, É a soberania nacional, Pode ser interna, significando o poder supremo, não existindo dentro do Estado nenhum poder acima nem paralelo, Isso é a autonomia ou a soberania nacional que cada país tem, quando é reconhecido internacionalmente por outros países. O seguinte, então aí é o número 3, a soberania nacional. Conjunto de pessoas de forma vinculadas de forma institucional e estável em um determinado ordenamento jurídico ou sociológico. Isso é a definição de conjunto de pessoas, Povo. E, finalmente, o último item, o corpo de associados que vivem sobre uma lei comum é a nação, representados pela mesma legislatura, Então, eu acho que eu até falei com vocês rapidamente, A nação de Israel surge como? Com Abraão, com os patriarcas. Até José, eles não eram uma nação ainda, eles se tornam uma nação lá no Egito, durante a escravidão do Egito. Só que no Egito surge uma parte da nação, que é o povo. Eles, para ser uma nação, precisariam também do território, da legislação e do governo, E quando é que o povo, que é a nação de Israel, se torna de fato uma nação? Quando eles saem do Egito, eles recebem a lei, que aí
esse conjunto, né, essa lei comum que vai regê-los, e depois eles conseguem o território da terra de Canaã e eles se tornam de fato uma nação quando surge os reis, o governo dos reis, né? Então tem todo esse processo para o Estado, a nação de Israel ser consolidada, né? Mais avante, no capítulo 3, sobre a ética ministerial, né? E aí ele vai dar algumas dicas aqui de psicologia corporal, linguagem corporal, sobre o trato, né, do atendimento às pessoas, como é que o pastor pode lidar com elas, né? E aí ele pede para você, lá no livro de vocês, na página 152, tem um quadro indicando o significado dos gestos corporais, né? Então, por exemplo, aqui, braços cruzados, o que significa? Pode significar insegurança. Então você vai completar de acordo com esse quadro que está lá na página 152. Falar com as mãos no bolso pode significar que a pessoa está pouco à vontade. Roer as unhas pode significar ansiedade e nervosismo. Andar olhando para o chão pode significar timidez e medo. Não é o meu caso aqui, eu não estou olhando para o chão, eu estou olhando para o livro, né? Esfregar os olhos durante a fala pode significar incerteza. E esfregar o queixo pode significar tomada de decisão, né? Então tem outros gestos corporais aqui, mas no nosso exercício só são esses 6 itens. No capítulo de número 4, sobre a sensibilidade ética de Jesus, o livro de vocês vai colocar as respostas na sequência, né? Aqui no caso do exercício, ele dá algumas lacunas para a gente preencher. E você vai responder de acordo com a sequência do capítulo lá no livro, né? Aqui ele só coloca o espaço vazio para a gente preencher. E no capítulo 4 ele começa falando que Jesus se importava com os pobres e ricos, que é o primeiro grupo aí que Jesus, né, os 5 grupos de pessoas das quais Jesus se aproximava e os fariseus procuravam evitar, por exemplo, né? Os pobres e os ricos, embora os fariseus gostassem da companhia dos ricos, né? Mas dos pobres não. Número 2, né, na sequência do capítulo. Segundo grupo, os doentes, né, os leprosos, né? As crianças, número 3, né, terceiro grupo. Depois, número 4, né, os oprimidos pelo diabo, né, as pessoas que enfrentavam possessões malignas, né? Boa parte do ministério de Jesus era de exorcismo, né? Era libertando as pessoas que estavam sendo oprimidas. E finalmente o 5º grupo eram as mulheres, né? Jesus sempre deu muita atenção e eram as mulheres, inclusive, que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, né? Então é um exercício simples, é só para identificar isso de acordo com a sequência que vem no capítulo 4. E finalmente o capítulo 5 é um pouco de etiqueta e boas maneiras, né? Tá vendo como o livro é bem prático, né? Diz aqui até no item 3 como se portar em um restaurante, né? Muito legal, né? Boas maneiras, né? Mas aqui é simples, né? Então, assim, são coisas óbvias, né? Assim, até para quem gosta de usar barba como eu, né? Mas é para indicar as alternativas corretas que dizem respeito à higiene pessoal, né? Mesmo para quem gosta de usar barba, né? Você não pode ficar muito tempo sem fazer a barba, né? Então, por exemplo, deixar a barba crescer bastante, o judeu deixa, porque é um princípio judaico, né? De não aparar as pontas da barba. Mas para nós aqui, no nosso manual de etiqueta, não é muito higiênico, principalmente na época dessa de coronavírus, né? De epidemia, de pandemia, né? Que pode exigir muito cuidado, né? Infelizmente nem todo mundo tem tempo para cuidar bem de uma barba comprida, né? Mas então esse item da barba, que é o item número 2, você não vai marcar, você vai marcar os itens corretos, né? Tomar banho todos os dias são itens bem óbvios, né? Número 1, pentear os cabelos. Número 3, manter as unhas bem aparadas. Número 5, lavar as mãos, né? Número que tá batendo direto, né? A mídia aí. Lavar as mãos. 7, limpar os ouvidos. 8, usar desodorante. 9, né? Os únicos itens que você não vai marcar é o 2, o 4, o 6 e o 10. O restante podem marcar.
E aí a gente finaliza o nosso livro, os exercícios do nosso livro de Teologia Pastoral, e vamos ficar no aguardo, né, do retorno das nossas aulas no próximo mês, se Deus quiser. Boas férias, né? Aproveitem para ler bastante, revisar o conteúdo, e qualquer dúvida podem procurar a secretaria, né? Se o grupo for apagado, né, for desfeito, vocês podem nos perguntar, nos procurar no privado mesmo, né? A gente está aí à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe, até a volta, fiquem na paz do Senhor.